fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Manete, resumo do episódio 357. Seher, ainda na orla, estava confusa, dizendo que não o conhecia, perguntando em seguida quem era Yaman Karamanlan. Yaman pensou em ligar para Aziz, mas declinou. A Dalit, em seguida, falou com Yaman que tentou de tudo, enfim, jogos e tals, mas a criança não estava no clima. Porém, Yaman resolveu o problema. E vamos de tribo Patachocoldo, pois é, com essa novela. E hoje foi o dia de brincadeira de índio. Todos estavam no clima, reunidos na sala. E o Sufi queria dar o nome da prisioneira dele de Tia Biscoitos de Limão, mas Yaman disse que o nome já tinha sido determinado e era Estrela do Norte. Todos interagiam enquanto Zia passava as instruções e Florzinha sempre sorridente. Naquele momento, Yaman trabalhava, mas também observava a familhinha. Em um dado momento, Seher olhou para ele e trocaram olhares. Logo depois, ela sentou falando sobre tudo aquilo. Yaman disse que era pelo Yusuf. Naquele momento rolou um lanchinho e Yusuf fez questão de levar o do tio, dizendo que era parte da caça. E ainda disse que era para o chefe destemido, dando um beijinho no tio, dizendo que o amava muito. E ainda falou que ele não era apenas um salvador, ele era também uma pessoa de bom coração. E naquele momento Seher não tirou os olhos do Dudão. E gostei das instruções do Yusuf para o Zia em ter que dizer Do fofo. Seher e Yaman achavam engraçadinho. Ele disse que finalmente sua moral estava alta e deixaram Seher amarrada, mas Tudão a salvou após Yusuf pedir a ajuda dele porque o Zia não conseguia desamarrá-la. Seher, da porta da cozinha, bisbilhotava cada movimento do Yaman. Ele estava na sala com Yusuf, ao passo que ela analisava o comportamento dele. Em um dado momento, ela foi beber água e não tinha mais. E ri muito porque Neslihan viu tudo e também riu, por que não? Seher ficou sem graça, dizendo que estava distraída. E Neslihan perguntou se foi porque olhava para Yaman bem gato. Imediatamente Seher disse que não e porque olharia para ele, justificando que estava apenas pensando. Seher disse que ele continuava surpreendendo, mencionando que ele fazia coisas que ela não esperava e quando menos esperava, e que estava confundindo ela. Neslihan direta disse que era por causa do amor. Ela disse que Seher costumava olhar para Yaman bem gato daquele jeito também. Porém, após perceber que falou demais, pediu desculpas antes de ir para a sala. Yusuf deu cocar para Seher consertar, mas a falta de memória afetou as habilidades de antes. Yusuf pediu que desse para o tio porque ele consertava tudo em um instante. Enquanto Yaman consertava o cocar, recebeu uma ligação em que mencionava que o lucro seria de 20 milhões de dólares. E Seher, como estava desconfiada dele ser um bandidão, ficou atenta, enfim. Ao final, ele agradecia pela confiança nele e tals. Quando entregou o cocar, Yusuf disse que não estava preso e Yaman pegou de volta para consertar e durante a conversa de trabalho, Yusuf ficou satisfeito com o resultado final. Logo depois, Seher comentou com Yaman que Yusuf estava tão feliz e Yaman voltou a pergunta para ela, querendo saber se ela estava feliz. Seher disse que estava sendo um dia incomum e que nunca poderia imaginar que o resto do dia seria daquele jeito. Yaman disse que não foi ele quem tornou aquilo possível naquele dia, emendando que tinha sido ela. E Seher quis saber o que ele quis dizer. Yaman disse que ela se perguntava sobre a infância na semana passada, querendo saber se ela lembrava. Logo depois rolou um insight de uma conversa dele com Firat. Na realidade, ele queria descobrir quais eram as preferências e brincadeiras deles na infância, pois é, no presente, Yaman disse que aquela brincadeira não era apenas para fazer Yusuf sorrir. Ele disse que, como Yusuf, ele queria que ela esquecesse o pesadelo que teve e que aquela era a razão para a brincadeira. Em seguida, ele pediu que ela esperasse e quando voltou com uma caixa enorme, Seher quis saber o que era e quando abriu, era um urso enorme. Yaman explicou que era uma lembrança que foi para Gaziantep
por engano com a mãe de leite, a Nadire, pois é, ele disse que ela queria tanto quando era pequena e que então o pai dela comprou. E a mãe disse que era o brinquedo favorito, juntamente com a boneca que a mãe Nadire tricotou para ela e que ela costumava dormir com eles todas as noites e que o nome dele era Tofik. E a mãe falou que queria que chegasse no aniversário do Yusuf, mas que a mãe Nadire não tinha conseguido encontrar, que só tinha conseguido encontrar naquele dia. Seher estranhou o fato dela ter encontrado naquele dia, pois a cidade ficava longe, e a mãe explicou que foi por meio de um avião privado e que aquela parte não era importante. Ele disse que eles eram muito importantes para ela, como a caminhonete dele. Ele queria que ela se reunisse com ele o mais rápido possível com a memória de infância dela. Seher disse que ele continuava surpreendendo-a todas as vezes, e a mãe disse que foi porque ela o surpreendeu uma vez e totalmente. Eita, morri! Vulcan, totalmente louco, fez uma armadilha para Ali. Se a porta abrisse, a arma disparava no peito dele. Ele ainda disse sobre a possibilidade dele e do Igu se reunirem do outro lado, mostrando outra arma. Quando do Igu se aproximou da porta, Vulcan se despediu do Ali ironicamente. Na verdade, Ali não estava preocupado em morrer. A preocupação maior dele era deixar mais um trauma na do Igu, e aquilo destruiria a menina caso abrisse a porta e a arma disparasse. Do Igu chegou a colocar a mão na maçaneta, porém, como nada acontecia, Vulcan começou a desconfiar de algo, e tão logo se aproximou da janela, foi surpreendido por ela dentro da casa, e ambos apontaram a arma um para o outro. Vulcan ficou confuso, e do Igu perguntou se ele achava que era tão inteligente. Em seguida rolou um insight de quando Ali falou sobre ela carregar a culpa pela Yasemin e pediu que ela nunca se arrependesse das decisões momentâneas das quais ela não saberia o resultado. Ele pedia para ela nunca se arrepender de nada. E no presente, ela se perguntou por que ele havia dito aquilo e que ele queria protegê-la. Depois ela lembrou que Ali estava esperando-a atrás de uma porta fechada e que se ela abrisse a porta talvez todos fossem salvos e ele voltaria para ela, mas que aquilo nunca iria acontecer. Palavras do Vulcan. E a ficha caiu após várias lembranças terríveis com o homem Lelé da Cuca. Em seguida ela viu um pedaço de nylon no chão e teve certeza. Ao olhar para o Ali, do Igu disse que ele pensou nela até o último momento e que ela não teria conseguido resolver nada se ele não tivesse dito para ela não se arrepender de nada. Em seguida, do Igu pediu que Vulcan largasse a arma, ao passo que o homem transtornado dizia que nunca. Ele disse que havia uma saída para os dois, berrando. Ele pegou no nylon para disparar a arma no Ali e a do Igu ficou desesperada. Em seu quarto, com seu ursinho no colo, Seher citava o nome do pai. Em seguida, ela resolveu ligar para Nasli Cobra Coral, pois é, que perguntou como ela estava. Seher disse que estava melhor do que nunca e Nasli Cobra Coral mudou a expressão. Seher disse que ligou porque ela estava errada sobre ele, explicando que ele poderia ser um pouco distante, introvertido, mas era uma das pessoas mais legais que ela conheceu. E naquele momento Nasli Coral perguntou sobre as novidades que ela tinha mostrado, mas Seher respondeu que talvez fossem mentiras e que talvez estavam exagerando e que aquilo não acontecia o tempo todo. Seher também cogitou uma possível calúnia e Zuhal perguntou se ela tinha certeza, dizendo que gostaria que Seher não chegasse a uma decisão tão facilmente. Porém, Seher disse que tinha certeza e que confiava nele, dizendo que tinha que desligar e que conversariam mais tarde. E Zuhal não gostou nem um pouco. Seher em seu quarto continuava admirando seu ursinho, pois é, e quando foi para a cozinha lembrou de vários momentos que teve com Tudão e depois resolveu fazer um cafezinho para ele, mas deixou derramar. A Dalit perguntou sobre o que ela estava pensando porque ela estava sorrindo e Seher disse que foi pelo Yusuf que ela ficou muito feliz porque ele estava feliz. No escritório, Yaman recebeu uma ligação do Nedim que tinha notícias ruins. Ele disse que Zuhal havia escapado da prisão há uma semana atrás e Yaman quis saber como. Nedim falou sobre a tentativa de suicídio e do hospital, mas salientou que era tudo um jogo e que ela escapou na primeira oportunidade.
Nedim disse que a polícia não estava encontrando-a em lugar nenhum e naquele momento Seher levava café para ele, pois é. Nedim perguntou sobre a possibilidade dela tentar machucar Seher novamente e Aman ficou chocado quebrando um copo e Seher viu tudo. Ele disse que era Yaman Karmalan e não teria misericórdia dela e que iria destruí-la se ela estivesse ao alcance dele. Ele repetiu que iria destruí-la. Naquele momento, Seher ficou assustadíssima e se afastou, lembrando deles bravejando que não iria ter piedade dela e tals. Seher correu para seu quarto em choque sobre as coisas que ele havia dito. Ela perguntou sobre Najli Zuhal Coral estar certa, sem saber o que fazer. Ela tinha dúvidas sobre ele ser perigoso, preocupada de não estar segura lá, e ligou para Zuhal, que debochou dizendo que a querida amiga dela estava ligando. Seher disse que achava que ela estava certa, dizendo que parecia que sim, e Zuhal quis saber o que tinha acontecido. Seher falou tudo o que aconteceu. Zuhal disse que ela estava certa em estar com medo, lembrando sobre as notícias que ela tinha visto. Zuhal disse que homens como ele davam vidas às suas palavras e que ele realmente faria o que havia dito. Seher disse que nunca o viu daquele jeito, mas Zuhal pediu para que ela se acalmasse, perguntando se ela estava no quarto em segurança, e Seher confirmou. Zuhal quis saber o que ela tinha descoberto, porque ele estava tão bravo, e Seher disse que não o viu, perguntando se ela estava errada e se ela tinha confiado na pessoa errada. Seher disse que testemunhou a compaixão dele e boas maneiras, e que ela estava confusa. Ela ainda cogitou a possibilidade dele não querer ter dito aquelas palavras, e que então ela estaria cometendo uma injustiça, mas também tinha dúvidas de que fosse real e se realmente ele fosse implacável o suficiente para fazer o que disse. Seher disse que nem o conhecia bem. Zuhal a chamou de docinho, pois é, dizendo que era claro que ela não o conhecia. Resumindo, Zuhal colocou lenha na fogueira, muitas dúvidas na cabeça da Seher sobre Yaman. Ela disse que era claro que Seher sabia mais do que ela, e Seher respondeu que não sabia e que achava que precisava pensar um pouco mais, e ainda disse que falar com a Najli a fez sentir-se melhor, e após desligar, Zuhal disse que iriam ver o que Seher Karamalan iria fazer com aquelas dúvidas, e Seher, em seu quarto, ficou transtornada, e amanhã Yaman desconfiará do comportamento de Seher achando que ela está omitindo algo. E o fim da Najli Zuhal Coral está perto, assim espero. Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanet ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.